Ricardo, meu caro, muito bom ter você aqui. E como é que é essa atividade, Ricardo, de ser um treinador de comunicação e liderança? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui para bater esse papo contigo, Luciano, sobre esse tema que é uma paixão, é algo que eu amo. Essa questão de treinar pessoas em comunicação, liderança é uma coisa que anda muito junto, na verdade, né? Porque para você ser um bom líder, a comunicação anda junto. Sim, claro, E se a gente verdade. E se a gente entende que liderança é influência, né, dentro da metodologia, principalmente do John Maxwell, que eu represento no Brasil, se a gente entende que liderança é influência, a comunicação vai andar de mãos dadas com esse processo. E qual que é a lógica por trás disso? A lógica é que tudo cresce ou desmorona com uma liderança. Se você tem uma boa liderança, você consegue fazer as coisas progredirem. Mas você pode ter um excelente time, pode ter um excelente produto, um excelente serviço, mas uma liderança ruim vai destruir esse negócio invariavelmente. Então, quando eu entendi esse jogo, entendi essa realidade lá atrás, no começo da minha vida profissional, comecei a perceber que a liderança impactava muito o resultado de uma equipe, o resultado de um negócio. Falei, caramba, as pessoas precisam entender isso aqui em profundidade. Coisa que a gente aqui no nosso país ainda não tem. Não é forte na nossa cultura aprofundar o estudo da liderança. Você pega um aluno de administração, por exemplo, ele não entende liderança, não faz parte do currículo de uma faculdade de administração aprofundar em liderança. Então a gente acaba tendo um gap muito grande na sociedade, principalmente brasileira, dentro do que eu estou inserido, dentro dessa parte de treinamento, no desenvolvimento dessa competência, que é essencial para uma família saudável, para um negócio saudável, para uma carreira bem-sucedida, para uma igreja saudável. Toda a área que a gente trabalha, entra, influencia, a liderança vai ter alto impacto. E a gente tem essa falta de desenvolvimento dessa competência que impacta tudo e que é determinante no resultado de qualquer área da nossa vida. Então, virou uma paixão. E eu diria, Ricardo, que a gente vive um momento histórico de crise nestas duas áreas. Tá? E claro, isso aqui que eu estou dizendo é fruto de uma observação empírica, não li nenhum estudo a respeito, mas eu penso que não seria um absurdo dizer que o mundo, talvez em especial o Brasil, passa por uma grande crise de liderança e uma grande crise de comunicação. Sim. Haja vista que nós estamos imersos num ambiente político hoje onde as lideranças elas mais desagradam do que agradam. Então nós temos líderes políticos brasileiros que desagradam absurdamente uma ala e um outro líder que desagrada absurdamente uma outra ala. Então, muitas pessoas buscam decidir qual será o seu líder, no caso, o líder político ou o presidente da República, baseado na eliminação. Sim. Né? Numa busca de mitigar riscos, mitigar problemas. Perfeito. Haja vista não termos assim, líderes que possamos dizer, olha, nós temos nesta vida um espetacular exemplo de liderança. Então, nós percebemos, eu percebo isso, uma crise na liderança política brasileira. E essa crise na liderança política, eu entendo que já é um reflexo da crise na liderança que a gente tem na nação. Né? Lares mal liderados, empresas mal lideradas. Você entende que esta minha visão faz algum sentido ou eu estou viajando demais aqui? Ela é perfeita, embora eu estenderia ela para o resto do mundo. Eu tinha essa sensação que isso era algo pontual do Brasil. Mas hoje a gente leva treinamento para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, para outros países. Estamos agora organizando para levar para o Japão também o One on One, que é o nosso evento de treinamento de líderes, de empresários. E a gente começa a perceber que a crise de liderança não se resume ao Brasil. Eu tinha um pouco essa sensação, né? A nossa cultura aqui a gente não estuda, então a crise é aqui. Mas conversando com líderes de outros países, empresários de outros países que estão navegando em outros oceanos, por assim dizer, a gente começa a perceber que é algo bem generalizado. O John Maxwell mesmo, que é uma referência para mim, bate muito nessa tecla de crise de liderança mundial. Dentro de um dos programas que a gente tem dentro do John Maxwell Team é um programa de transformação cultural de nação, onde vai a equipe de treinadores do John Maxwell vão para países fazer um treinamento a partir do presidente, por convite do presidente, para desdobrar treinamento dentro da cultura do país e fazer uma transformação cultural.
E é perceptível que é uma crise global, não se resume ao Brasil. Mas quando a gente traz isso para a nossa realidade, claro que isso é muito evidenciado. A gente percebe isso de forma muito clara, em especial na política, onde a gente tem isso aí que você falou, né? Onde o voto muitas vezes aconteceu por eliminação. Eu não quero aquele candidato, eu não quero aquele outro candidato, e a gente percebe isso. Mas concordo, o mundo da política, ele é um reflexo da sociedade. Afinal de contas, não tem nenhum político ali que veio do espaço e que brotou ali. São brasileiros como qualquer outro brasileiro. Sim. Eu lembro no meu tempo de TAM, hoje Latam, mas na época TAM, eu garoto, trabalhava no check-in e situações de eu ir para São Paulo fazer um determinado treinamento, nunca vou esquecer dessa cena. E eu lembro que a gente tinha ali um valor para gastar com alimentação. Lembro que na época era R$33 para a gente gastar com almoço e R$33 para gastar com a janta, com jantar. Isso era gerado uma nota fiscal, e daquela nota fiscal a gente apresentava no administrativo e recebia o reembolso daquilo. E era comum os funcionários pedirem para o restaurante uma nota de 33. Ah, a conta deu 15. Não, bota 33 aí para mim. E o pessoal colocava. Eu falei, olha aqui, a diferença de você para o político que rouba Zero. é só o acesso. Isso. O que muda é o acesso. Penso igual. Você tem Ricardo. acesso a roubar mais 15, mais 20 reais da TAM. O político tem acesso a roubar 15 milhões, Isso, 20 milhões. exatamente. Mas os valores são os mesmos. E o pessoal ficava bravo. Ah, não é a mesma coisa. Eu falei, claro que Claro que é. Claro que é. Claro que é. Olha, eu estou me reconhecendo nessa sua fala, Ricardo. Eu até, anos atrás, eu cunhei mais ou menos uma frase a respeito, né? É que se você comprar uma dúzia de laranjas com 13 laranjas, você está sendo exatamente igual o prefeito vigarista do interior, que construiu uma ponte que poderia ser com 12 milhões, ele construiu com 13 milhões, nós sabemos para onde foi esse milhão extra. É exatamente a mesma coisa, só que você é um bunda, um bosta, você consegue roubar uma laranja. Exato. O cara é bem melhor que você, consegue roubar 1 milhão, mas é a mesma coisa, e o prejuízo moral é idêntico. Exato. Só não é idêntico o prejuízo financeiro, mas o valor é o mesmo. Eu falo, só muda uma questão de acesso. Pega o cara que roubou uma laranja e dá acesso a ele aos milhões, Exatamente. o princípio vai se perpetuar. Exatamente. E vai O ampliar trocador de ônibus que te dá um troco errado, ele seria o político que roubaria numa determinada licitação pública, porque o valor já é este. Ele só é um miserável que não tem condições de roubar mais. Exato. Mas se ele tivesse, o faria. Com raríssimas exceções. Sim, como toda regra. Exatamente. Mas eu penso isso, e o que acontece? Forjar uma nota fiscal de alimentação ou algo semelhante. Cara, esse é o líder. Porque ele começa assim na empresa. Um dia ele chega gerente, um dia ele chega diretor. Cara, complicadíssimo, né? A cultura está estabelecida na empresa onde aquilo é normal. E a cultura já está estabelecida. E veja, a liderança bem formada, ela é essencial. Obviamente a gente está falando disso, mas você também trabalha na parte de comunicação. Sim. E comunicação é um outro ponto essencial. Essencial na vida. Que também passamos por uma crise de comunicação. Crise absurda de comunicação. E penso que, de novo, eu não tenho dados, isso é obviamente por observação, e é uma tese, que a velocidade com que a comunicação via internet, via comunicadores instantâneos como Messenger, WhatsApp e Telegram, e tudo que existe, que a pessoa acaba escrevendo mais ou menos sem pontuação, permitindo uma confusão de interpretação e decisões até erradas. Tá? Então, Ricardo, eu entendo que a comunicação ela empobreceu muito nesse momento. Comunicação extremamente importante também para a vida, para os negócios, etc. E a internet, que aumenta a velocidade das coisas, e no caso a velocidade da comunicação, empobreceu a comunicação. Porque os comunicadores instantâneos, como Messenger, WhatsApp, esqueci o nome de outro. Instagram, Facebook, todas essas redes sociais. A pessoa escreve de qualquer jeito, não bota a pontuação e acaba muitas vezes permitindo com que o interlocutor erre na interpretação,
porque já foi mal escrito, o outro já lê mal e tem assim um prejuízo em algum momento. A comunicação ela tem se empobrecido absurdamente. Eu vejo isso no dia a dia do meu trabalho. Uhum. Às vezes textos no qual a pessoa não consegue dizer o que ela queria dizer de maneira objetiva. Você pensa que esse caminho de entendimento faz sentido também? Ele faz muito sentido e ele é um pouco mais grave do que a gente imagina em termos de geração de problemas e desafios corporativos, de sociedade e etc. Por quê? Bom, primeiro, quando você vai para essa comunicação resumida de texto, e eu falo muito isso nas empresas, eu falo, olha, cuidado, não resolve todo o problema por texto. Você tira o fator entonação de voz. Isso. E na nossa comunicação, linguagem corporal tem um peso imenso. Isso. Tom de voz, ou seja, o como você fala tem um peso. E a verdade é que as palavras em si têm um peso menor dentro desse todo da comunicação. Então, quando a gente vai para esse cenário onde a pessoa escreve de qualquer jeito no WhatsApp, quem tá lendo na emoção dela naquele momento. Isso. Às vezes você escreveu com a maior boa vontade, quem leu de forma torta. Ou você escreveu errado com uma pontuação errada, com uma vírgula no lugar errado. E como não estava falado aquilo ali, quem leu de forma equivocada, tirou uma conclusão equivocada, gerou resultados indesejados a partir dali. Então esse é um problema. Lógico que a comunicação em texto já existe há muito tempo e a gente vem perdendo a qualidade de texto no momento da escrita, da qualidade do que a gente escreve. Mas, ao meu ver, tem um problema um pouco mais grave além disso aí. O que eu vejo hoje também, quando a gente fala dessa comunicação digital, seja WhatsApp, Instagram, enfim, é o que a gente chama de desinibição online. O que isso quer dizer? Por trás de uma tela eu sou brabo pra caramba, eu sou muito forte, eu sou muito firme, mas quando chega no olho não é aquilo. Então a gente vê isso, uma comunicação muito falha, onde a gente se empodera muito aqui, por trás de uma rede social, de um perfil anônimo, bate, fala mal. Atrás de um teclado, todo mundo é machão. Todo mundo é machão, brabo que só. Lógico, o cara tá do outro lado do país, não, eu tô aqui em Brasília, o cara tá lá em São Paulo, eu sou brabo pra caramba. E na cara a cara não consegue nem falar. Não consegue nem olhar falar. no olho. E trava. Então a gente tá percebendo isso e isso na tá rede deixando social muito é assim, né? demais. A gente vê aí adolescentes que na rede social lacram o tempo inteiro, mas você vai conversar com esse adolescente e ele não consegue te olhar no olho. Exato. Fica quieto, olhando para baixo. Ele desaprendeu a ter a relação social. Uma criança. Eu encontrei agora uma moça de 18 anos, fui numa interação profissional, era igual uma criança. Uhum. Assim, uma coisa absurda. E uma incapacidade de comunicação num nível extremo. E a gente vai perceber, Luciano, um problema de comunicação muito grave em relação a isso muito em breve. Porque o que acontece? A notificação do celular, aquilo ali é viciante. A dopamina que solta, chegou uma mensagem, chegou uma curtida, chegou um comentário no seu post, isso é viciante. O que acontece? Aquilo ali gera uma descarga viciante, como a droga gera, muitas vezes, como a bebida alcoólica, como o jogo também gera esse vício em cima daquilo. Então, quando você tinha uma dificuldade social, adolescente, bom, para bebida alcoólica, 18 anos. Para jogar, 18 anos. Droga, proibido. Agora, celular não é proibido. Então, você está vendo toda uma juventude, tudo corre para o celular, tudo foge para o celular. Se ele está constrangido, ele foge para o celular. Se ele tem vergonha de te olhar no olho, ele foge para o celular. E o celular não tem controle, não tem limite de idade para você. Deveria ter, né? Em alguns casos se controla, mas não tem. Então a gente está formando uma geração extremamente incapaz de se comunicar, incapaz de olhar no olho, incapaz de resolver um conflito, incapaz de lidar com uma dificuldade, de uma diferença de pessoas, de aí, valores. Nesse caso, incapaz de ser um líder. Sim. E, pior, incapaz de ser liderado. Exato. E aí a gente começa a ver essa crise nas empresas já não começando a consegue bater. ser liderado porque não sabe se comunicar, não sabe atender um comando, não sabe olhar no olho. Não sabe se relacionar, não sabe sofrer pressão. Expor um sentimento. Quem dirá liderar? Ou seja, quanto mais habilidade de liderança a pessoa tiver, muito melhor na vida ela vai estar lá na frente, hein? Ela vai se Porque destacar com mais diminuiu muito a facilidade. concorrência. Exatamente, diminuiu demais. Diminuiu muito a concorrência para bons E líderes. o pessoal reclama, essa geração nova, a geração não está treinada, por exemplo, para sofrer pressão. Isso, não tá. Para ser Eu desafiado. estou desenvolvendo uma tese, Ricardo, que é o seguinte. Aqui, claro, a gente está falando, sobretudo, é importante fazer um corte temporal e um corte socioeconômico. Uhum. Tá?
porque nós não estamos falando dos muito ricos, porque os muito ricos possuem muitas ferramentas existenciais, e nós não estamos falando dos muito pobres, porque os muito pobres sequer têm acesso a um celular com internet. Tá? Então nós temos um recorte. Quando a gente fala assim, essa juventude que não sai do celular, não se comunica, a gente está falando de um recorte de classe média, praticamente. Tá? Que no Brasil, grosso modo, com muita boa vontade, a gente chega aí a 30% da população com muita boa vontade, mas seria alguma coisa entre 20% e 30%, mas vamos aqui para facilitar, falar que 30% está inserido na classe média, 70% não, 60% não. Tá? E a gente pode dizer, sem muita dificuldade, que 30% a 40% dos jovens brasileiros não têm um acesso consistente à internet ou ao celular, porque estão numa linha de pobreza. Perfeito? Ou seja, estão desenvolvendo, continuam desenvolvendo a capacidade de comunicação, continuam desenvolvendo a capacidade de ludibriação no diálogo, continuam desenvolvendo a capacidade de observar o seu movimento corporal para eu saber como que eu vou reagir, continuam sabendo fazer uma leitura do interlocutor. Enquanto a classe média, o jovem da classe média, protegido por uma tela, ele está cada vez menos apto para fazer uma leitura corporal, uma leitura de tom de voz e etc. Então, a minha tese é que a galera que não está inserida na classe média, os que conseguirem furar o balão por meio da educação, serão os próximos líderes. Faz sentido. Então, nós poderemos ter daqui 15 anos líderes advindos das classes baixas comandando essa classe média que não vai nunca conseguir liderar, porque não sabe se comunicar, não sabe olhar no olho, não sabe negociar, não tem diplomacia na negociação e no trato, porque não consegue nem olhar no olho. E aquele que furar o balão por meio da educação, ele vai saber fazer isso. Ele vai saber interpretar pela caminhada quem que é o seu interlocutor. Eu expandiria isso, Luciano, talvez para a classe A também. Você comentou da classe A ter acesso a ferramentas de desenvolvimento. Eu acredito que a classe B e C, vamos colocar aí como classe média, também tem acesso. A gente vê que, por exemplo, no processo de sucessão, a gente vê que herdeiros frequentemente quebram as empresas dos pais, não estão preparados, ou seja, ele teve todo o acesso, mas ele se acomodou e não se preparou para aquilo, principalmente quando você desce 2 gerações. Então você tem o que construiu, você tem uma segunda geração, a terceira geração normalmente já detona com aquele império que foi construído. Então você tem, inclusive na classe A hoje, uma juventude também despreparada, embora tenha acesso. Perfeito. O que reforça a sua teoria, que daqui a pouco a gente vai ver talvez a classe D e E, embora celular tem se popularizado muito, e isso é ótimo, dá acesso à informação, dá acesso a muito conhecimento. Então a gente vai ver C, D, E ainda com acesso também a essas redes sociais, a essas mídias, como a gente vê fenômenos, né? Como, por exemplo, um Luva de Pedreiro ali filmando ali, explodiu, e a gente vê muito influencer hoje, virou uma ferramenta saindo de baixo, gravando vídeos às vezes engraçados, de comédia, de entretenimento, e se posicionando no mercado. Isso democratizou a possibilidade de crescimento no meio digital. A internet trouxe muito isso e tem virado o jogo de muita gente. Mas claro, o dia a dia desses jovens hoje, mais de periferia, ainda é muito mais olho no olho. Ele ainda tem muito mais essa prática. E vai ser interessante ver como é que isso vai virar ao longo dos próximos anos. Ou a gente pensa nisso de forma ponta a ponta, enquanto sociedade, desde a classe A até o mais pobre, como é que a gente traz isso para o meio e desenvolve a comunicação em todas essas pontas, ou a gente vai ver um descompasso aí dentro dessa sociedade, talvez gerando mais equilíbrio ou não, porque aí essa turma mais jovem acaba trazendo um meio termo disso, essa turma de periferia traz um equilíbrio, mas é confuso, eu acho, o nosso futuro, se a gente não começar a olhar para competências como comunicação, como liderança, com esse desenvolvimento social como um todo da sociedade, para que a partir daí a gente tenha um crescimento saudável enquanto nação. Particularmente, eu não sou um otimista nessa área.
que quando você diz assim, Ricardo, a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar, mas é a gente quem? Entende? Aqui no caso você tem essa consciência, eu tenho essa consciência, então nós faremos isso possivelmente dentro do nosso micro-universo, talvez com os nossos filhos e netos, o que é incapaz de mudar uma geração, né? Então a gente vai ter ali uma influência geográfica, populacional muito restrita. Mas quem vai fazer isso? Quer dizer, é o governo? O governo, quem que vai tomar conta disso? O governo não consegue tomar conta da economia, que é coisa básica, não consegue tomar conta do ensino básico, sabe? No ensino básico, o pessoal não consegue ler nem escrever. Quem dirá? Então, é uma disciplina que estará abandonada, que ela vai correr solta, e aí, nesse quesito, eu, a despeito de eu ser um cara otimista com a vida, né, eu ser um realista e esperançoso, eu penso que nesta área nós teremos surpresas desagradáveis para a próxima geração. E quando eu disse que as classes mais altas elas têm ferramentas, eu estou citando inclusive profissionais como você, porque não é incomum que alguns pais que entendem que o filho dele, os filhos serão os herdeiros do negócio e tal, já começam desde cedo levando-os para treinamentos específicos de liderança, de comunicação, abrindo portas para eles para seminários internacionais, onde eles vão ter contato com outros herdeiros e outros jovens, e ali cria-se um ecossistema de informação, onde esse jovem mais abastado, e aqui eu estou falando abastado de verdade, né? Não é uma classe média alta, eu estou falando realmente de 0,1% da população, que são os que de fato liderarão, mas tem acesso eu penso, né, a uma elite que vai entregar um conteúdo exclusivo, um conteúdo sofisticado, e aí, se o moleque tiver um mínimo de juízo, que é o desafio, ele vai utilizar, ele vai absorver, se tiver um mínimo de juízo, né? E faz muito sentido isso que você falou, Luciano, porque recentemente eu fui contratado pelo fundador da Espaço Laser para dar um treinamento para o filho dele. Fiz um treinamento para gestores da empresa dele. Ele falou, cara, você tem como dar uma mentoria para o meu filho? Eu falei, poxa, claro. O filho dele, na época, estava com 17 anos, preparando para mudar para os Estados Unidos, para fazer faculdade. Eu falei, não, mas eu quero ele afiado em liderança para ele já chegar lá com outro posicionamento. E relembrando aqui agora esse episódio que foi no ano passado, e é bem isso. Ou seja, o pai já estava bancando para o filho já se colocar numa outra posição. O banco, eu trabalho num banco de investimentos, o banco que eu represento, ele tem um programa do banco voltado para os filhos dos seus maiores correntistas. Tá? Então, todo correntista do banco que tem mais de 100 milhões de reais ali aplicados, líquidos aplicados, então a gente está falando de uma parcela pequena da população brasileira, mas em números absolutos são muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas no Brasil que têm mais de 100 milhões de reais aplicados. É significativa essa parcela. Então, o banco de investimento fornece para esses clientes um programa voltado para os seus filhos. Porque o banco sabe que os filhos destes caras serão os sucessores, os filhos destes caras comandarão aquelas empresas e aquelas instituições, então o próprio banco entrega. E é um programa de altíssimo nível, onde se junta ali 30, 40, 50 jovens numa turma, e eles, durante um mês inteiro, eles vão ter palestras com diretores do banco, com comunicadores internacionais, com o Ricardo Hastel, né? Com pessoas que têm um conteúdo para entregar, não só da parte de liderança, comunicação, mas também política, também sociologia, também antropologia, para que finanças, economia,
para aquele jovem ali de 18 anos ter uma ampliação, né, do que é o mundo e não apenas pegar disciplinas viciadas de uma faculdade onde a gente sabe, né, muitas delas, não todas, obviamente, é onde o professor finge que dá aula, o aluno finge que estuda, no final a faculdade é particular, pagou, tá tudo bacana, Diploma legal, tá ali. e a gente sabe que, infelizmente, a gente sabe disso, na maioria dos casos, um diploma universitário, ele não é uma garantia de um conhecimento, ele é uma garantia de um título. Uhum. Então, eu tenho que ter o título, porque a nossa sociedade está estruturada em títulos e não em conhecimento. Sim. Como a gente estruturou um tipo de sociedade muito legalista, então tem que ter o título. Pronto, tem o título, mas não entrega o conhecimento. Sim. E o conhecimento, o pai tem que correr atrás, o menino tem que correr atrás. Exato. E nesse sentido, Luciano, olhando para esse lado da educação agora de forma mais pontual, nessa área eu já começo a perceber uma mudança cultural, onde muitos, inclusive, se desestimulam a fazer uma faculdade, porque começam a entender que a faculdade ela é meio, ela não é fim em si mesmo. Exato. Então eu cresci ouvindo do meu pai que eu tinha que fazer uma faculdade. Ponto. Por quê? Não, tem que ter um curso superior. Por que eu tenho curso superior? Não, porque tem que ter. Ponto final. Talvez por isso, né? Porque, meu filho, você tem que ter o título. Diploma. Porque se você for preso, você não vai para a cela comum. Mas você pai, você não sabe. Não sei de amanhã. Você não sabe. Então você tem que ter o título para você poder ter uma cela especial. Tinha exatamente esse papo. Já é uma motivação, né? Já é uma motivação. Era bem isso. E a gente começa a ver uma mudança nesse sentido, uma mudança cultural nesse sentido. Eu começo a perceber isso porque hoje, para um garoto ser um designer, ele não precisa fazer faculdade. Não precisa. Para ele ser um programador, e hoje programação já está ficando para trás. Eu lembro que há pouco tempo eu vi uma matéria falando que um CEO do futuro precisaria obrigatoriamente ter noções de programação. Acabou. Isso. Hoje em dia você entra no chat GPT, ele programa para você. Não, exato. Foi muito já rápido, era. Já mudou esse jogo. Muito rápido. Então a gente começa a perceber que o conhecimento está mudando tão rápido que 4 anos de faculdade, o que você aprende no primeiro já era quando você chegou no final. Exato. Então, esse título começa a perder o valor em muitas áreas de mercado. Não vai perder aonde? Numa medicina, não tem como você ser médico, né? Numa engenharia, num direito, para você ser advogado, você vai ter que fazer a faculdade. Mas para muitos setores do mercado, o conhecimento começa a ser o que tem valor e a capacidade de gerar resultado. E aí você vê menino de 14, 15 anos fazendo milhões, que o cara de 50 não faz. Isso. Porque ele desenvolveu uma capacidade de produzir resultado. Isso, ele tem um conhecimento que ele adquiriu, desenvolveu. E ele consegue produzir a partir dali. Independentemente de título. De título e até de idade. Embora isso gere uma série de outros desdobramentos. Eu entrevistava um jogador de futebol no último evento que eu produzi e ele comentava sobre o Neymar. Ele jogou com o Neymar no Santos. E falou, cara, o Neymar com 19 anos já tinha toda aquela fama, já tinha toda aquela busca. Ele falou, olha, se eu não teria a maturidade para... Porque o pessoal critica muito o Neymar, a vida pessoal do Neymar. Falou, cara, ele se sustentou porque ele ainda tinha um pai com todos os defeitos e ainda botava ele na linha. Porque se fosse eu tinha me perdido. Uhum. Porque você pega um garoto de 19, 20 anos fazendo milhões, a chance desse garoto se perder, não ter maturidade para lidar com isso, não ter maturidade para gerir isso, é muito grande. Então isso vai desdobrar em outros problemas. A garotada tem acesso à informação hoje que os possibilita criar muita coisa e isso é muito bacana. Mas ao mesmo tempo, a falta de preparo estrutural para esse sucesso, para esse crescimento, desdobra em outros problemas. A gente já tem visto isso na internet, Sim. Né? Alguns personagens bem icônicos, assim, chega a ser cômico, né? O cara ficar exibindo dinheiro, ou seja, não tem maturidade para lidar com aquilo. A gente viu isso muito na classe artística, né? Você vê um Justin Bieber, por exemplo, que fez sucesso muito novo, mas aí foi para as drogas, não soube lidar com toda aquela fama, toda aquela estrutura financeira que ele tinha. Só que o que era algo pontual de um artista que se despontava, hoje está se tornando mais comum. Então a gente vai ter que olhar com cuidado também de alguma forma, e aí realmente eu não tenho as respostas para isso. A gente tem uma geração com capacidade de fazer dinheiro instantâneo quando acerta um vídeo viral na internet.
Como é que ele vai gerir isso? Ele tem maturidade para lidar com isso? Como é que ele vai fazer? Ou isso vai ser coisa que vai afundar mais ainda essa pessoa? Então a gente vai ter que pensar a educação de forma diferente daqui para frente. Só o diploma já não resolve mais. Só o título já não resolve mais nada. Agora é um baita desafio enquanto país, enquanto mundo, porque isso não é uma realidade só do Brasil. E você falou, será que os políticos vão conseguir organizar essa linha de trabalho? Eu acho que não. A gente, como sociedade, vai ter que se autorregular. E aí, mais uma vez, vem o desafio do desenvolvimento da liderança e da boa comunicação. Porque se isso não começar em casa, dificilmente vai desdobrar para a sociedade. Se eu não tiver uma família bem estruturada, pais que sabem orientar os filhos, que sabem liderar dentro de casa para ensinar valores, para ensinar princípios, para colocar na direção certa, esse cara na rua ele vai se perder. Então se torna um problema muito maior. Por falar em comunicação digital, comunicação na era digital, existe um dinossauro do Tinder. Tem o Tinder é moderno, mas tem um dinossauro do Tinder que é o Orkut. Ó, o David fez o dever de casa, né? Eu já tô sabendo que você fez o dever de casa. Me parece que tem um entrevistado aqui que conheceu a esposa digitalmente por meio do Orkut. O Orkut, para quem não sabe, é lá um pterodáctilo da internet, né? Como é que foi essa história de encontrar uma namorada em outro país via internet numa época em que não existia smartphone? Não existia smartphone, sim, né? Tudo era só no computador. Então existia o celular, mas ele só ligava. Sim. Então você tinha que ligar um computador, um 386, um 486 ali. Conexão lá, linha de escada. Conexão de escada, para poder se comunicar. Arrumou uma namorada lá fora e se casou com ela. Bem isso. Isso é bom de comunicação, é bom de papo, hein? É saber usar a linguagem certa. A gente bate tanto nessa tecla. Tem que falar a linguagem da audiência, tem que ajustar o discurso. Mas foi bem isso, Luciano. Eu sou de Vitória, sou capixaba, morava em BH, estava fazendo faculdade, fui passar um final de semana em Vitória e estava na casa de um grande amigo e eu passei na frente do computador dele e vi a foto da minha esposa. Quem daí é da época do Orkut vai lembrar aí que tinham 8 fotinhos, ficava do lado direito em cima, e eu passei e vi a foto da minha esposa lá da Susan. Eu falei, o que é essa menina aqui? Poxa, uma grande amiga minha, ele era de Brasília, morava em Vitória, grande amiga minha de Brasília, inclusive está fazendo intercâmbio. E eu no final do ano ia para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Olhei o nome, Susan, tá, bacana. Mandei mensagem para ela, aí entrou o papo, aí entra a comunicação aplicável a todas as áreas da nossa vida. Falei, olha, eu sou amigo do Hermínio, eu vi sua foto, ele me falou que você tá fazendo intercâmbio, eu vou fazer intercâmbio também, eu queria só bater um papo contigo para pegar algumas dicas, como é que tá sendo a sua experiência, porque no final do ano, isso devia ser agosto, setembro, em dezembro eu vou também. Sou um rapaz bem apessoado, em busca de um intercurso. Ela deu ouvido, rapaz. Aí deu pô, não, claro, vai ser um prazer te ajudar, vamos conversar assim. Comecei a conversar. E aí a coisa andou, encontramos nos Estados Unidos pessoalmente, começamos a namorar e já se vão 16 anos de casado nessa brincadeira. Então, comunicação está em todas as áreas. E você fez esse intercâmbio nos Estados Unidos em que estado? Para que lugar que você foi lá? Eu fiquei em Massachusetts, em Boston. Primeiro eu fui para Park City, Utah, na cidade de Utah. Eu encontrei com a Susan, com a minha esposa em Boston, eu tenho família lá. Depois eu segui para Park City, não consegui emprego. Na época existia a opção de fazer work experience buscando emprego quando chegasse. Não consegui emprego. Voltei para Boston, aí fui trabalhar lá descarregando caminhão na neve, menos 20 graus. E fiquei esse período lá descarregando caminhão, 6 meses trabalhando. Depois voltei para o Brasil, aí terminei a faculdade de Ciências Aeronáuticas, que é a minha formação principal como piloto de avião. E aí a vida seguiu. Vim para Brasília, me casei, né? Vim para Brasília por causa da minha esposa. E virou piloto da Susan. Hoje você pilota a Susan. Eu acho que ela que é a comandante, hein, rapaz? Acho que ela que é a comandante. Você é passageiro dessa aeronave. Se eu pudesse chamar de copiloto, já tá bom. Muito bom. É isso. Pois é, cara. E você fez esse intercâmbio de trabalho lá para os Estados Unidos por uma empresa chamada World Study. World Study. World Study. Exatamente. Foi essa aí a ponte que me levou ao casamento atual. Que curioso. Você sabe quem que era o presidente da World Study? Rapaz, o passarinho me contou aí, cara. Quem é que cuidou disso aí? Você vê como é que o mundo é pequeno, né?
Como é interessante isso. O mundo é um ovo e não se choque com isso, né? Boa, é bem isso. Quer dizer que você desenvolveu aí esse negócio, né? Essa oportunidade. Sim, exatamente. Foi Que no bacana. período que eu era presidente dessa empresa. Então, o programa de trabalho remunerado para universitários no exterior foi desenvolvido na minha gestão. Mas, claro, tinha um grupo qualificado, um grupo grande, vários profissionais, ninguém constrói nada sozinho. A empresa desenvolveu esse programa, né, durante a minha gestão, e foi um programa de muito sucesso, né? Não, era uma febre isso, né? Virou uma febre, foram milhares, né, de jovens brasileiros que tiveram a oportunidade de conhecer lá fora, de conhecer uma nova cultura, de entender, de melhorar o seu inglês, né, e voltar com dinheiro, enfim, eu acho que E você vê, teve né? o seu momento. Como é que né? foi fundamental? Eu venho de família simples, então a formação de piloto de avião era uma formação muito cara. Fazer as tais das horas de voo era muito caro. E esse período nos Estados Unidos, eu lembro que eu voltei com $4.000 no bolso, que virou tudo hora de voo quando eu voltei. Então foi fundamental, não só para o meu casamento, mas para a minha formação. E como eu vejo a diferença de jovens que vivenciaram essa oportunidade. A ideia de ir lá para fora, sair de dentro de casa, passar por situação difícil, passar por situação desconfortável, como isso amplia o repertório, como isso amplia a mente. A gente vê uma sociedade cada vez mais super protetora, que quer travar o jovem dentro de casa, não pode, essa super proteção, e como isso impede o processo de crescimento. Impede o processo de crescimento e a formação de líderes. Exatamente, porque isso lá, meu amigo, ou você se vira ou não tem com quem contar, você tem que se virar. Isso gera ali um resourcefulness, essa capacidade de gerar recurso em meio à adversidade, a criar soluções em ambiente onde você sequer tem total domínio da língua, uma capacidade resolutiva muito grande. Quando você leva isso para dentro de uma empresa, você se destaca como líder. Porque no final das contas, qual que é a função do líder na empresa? E acima de tudo resolver problema. Porque se tudo funcionasse e não tivesse problema, você podia ter só o nível operacional e a engrenagem ia rodar perfeitamente, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então precisa de um líder intermediário, principalmente, para gerar essa solução de problemas. Enquanto a liderança estratégica está traçando uma visão, dando uma direção, mostrando o caminho, a gente tem uma liderança intermediária aí no meio do caminho, fazendo essa engrenagem funcionar. E a capacidade de resolução de problema dessa liderança intermediária, do supervisor, do gerente de empresa, ela é fundamental. E hoje a gente está perdendo isso porque a gente está tirando das crianças, tirando do jovem o desafio. O desafio de resolver um problema, de ser exposto a uma dificuldade. Graças a Deus, Luciano, eu cresci numa casa que sempre me obrigou muito isso. Então, se eu chegasse em casa... Isso foi um presente para mim. Se eu chegasse em casa com uma nota corrigida errada, uma prova corrigida errada, minha mãe era professora. Ela virava para mim e falava, ó, vai lá e fala com a professora que isso aqui tá errado. Mãe, não deu certo. Ela fala que não. Vai lá na diretoria, briga lá, explica que tá errado para corrigir sua nota. Se eu levasse à frente e não resolvesse, aí ela ia intervir. Mas sempre eu tinha que tentar resolver o primeiro. Primeiro vai você, tenta, se não conseguir eu tô aqui. Mas eu sempre fui estimulado a resolver meus próprios problemas, criar soluções na adversidade. Quando você leva isso para um ambiente de intercâmbio, lógico, eu já cheguei um pouco mais confortável, mas muita gente chega perdido, porque não sabe resolver nada, aí cresce na porrada. Eu acabei chegando de forma um pouco mais confortável. Mesma coisa se aplica à vida militar. Eu fui tenente de infantaria do Exército. Então, durante o meu ano de formação, passei aperto? Não. Por quê? Exército, para quem já é disciplinado, principalmente, menino, adora Rambo, né? Os comandos em ação. Para mim, o Exército foi incrível. Dar tiro, fazer rapel, helicóptero e toda aquela coisa. Se você já tem um espírito disciplinado, uma conduta, uma educação disciplinada, tem que chegar na hora, a barba tem que estar feita, o coturno tem que estar engraxado, as diretrizes são traçadas, você tem que cumprir. Quando dada uma missão, você tem que cumprir a missão. Isso te desenvolve, você já chega com uma tranquilidade. Mas o Exército acaba te trazendo algo que acaba que a gente está sendo blindado disso enquanto jovem dentro de casa. E que está impedindo também o nosso crescimento. Que é o quê? Quando você chega, por exemplo, num quartel, e é um ambiente incrível para você desenvolver essa liderança, um sargento, um tenente paga uma missão, guerreiro, tem que fazer isso aqui. Pô, sargento, não dá. Não dá? Guerreiro, eu só quero pronto. Se vira, dá seu jeito, tem que entregar. Pô, mas não dá. Dá seu jeito. E aí você se mata, rala, se esfola e entrega. Você fala, pô, não é que dá?
E aí você começa a perceber que seu limite é muito mais amplo que aquilo. O exército te traz essa perspectiva. Você pode fazer muito mais do que você imagina. A verdade é que a gente não conhece exatamente quais são os nossos limites até que eles sejam colocados à prova. Então, quando você passa por uma formação militar que eu tive o privilégio de passar, esse limite é muito esticado. Então, hoje, quando aparece um desafio para mim, para eu falar, cara, isso aqui não dá, eu vou ter que ralar muito em cima daquilo, eu vou ter que me desafiar muito em cima daquilo para eu falar, cara, não dou conta. Você trabalhou, Ricardo, também para o governo americano. Sim. E você era responsável pelo processo de mitigação de fraudes, né? Então você lidava com essa parte de fraudes de passaporte, etc. Uma situação bastante exótica, uma situação bastante estranha, na qual você passou, em que a sua capacidade de comunicação e liderança resolveu ali alguma crise? Olha, Luciano, dentro desse perfil, acho que os cenários mais críticos eram quando a gente encontrava o falsificador do documento. Porque quando era muito comum chegar pessoas com documentos falsos. Muito comum assim, né? Todo dia pegava 2, 3 com algum documento falso. E, infelizmente, Passaporte falso? Não passaporte, documentos para tirar visto. Ah, tá. Então vinha com extrato bancário falso, contra-cheque falso, imposto de renda falso. Então normalmente a falsificação vem aí, não no passaporte. No passaporte a gente tinha no aeroporto. Né? Na hora de fazer o embarque, frear um passaporte falso, um visto falso, ou alguém, um possível traficante de pessoas, traficante de drogas. Então dentro desse cenário, no cenário da embaixada, a gente pegava muito esse tipo de documento. E aí entrevistava, e aí vinha o poder de comunicação, de extrair da pessoa, principalmente quem foi que falsificou aquele documento. Porque o meu problema não era a pessoa que estava com um documento falso. Eu nunca vou esquecer um caso de um cidadão que chegou e falou, olha, eu olhei a documentação dele, bati o olho e falei, cara, esse extrato bancário é falso. Fucei, lógico, a gente tem alguns sistemas, algumas disponibilidades. Falei, cara, esse cara tem condição financeira, ele tem patrimônio, tem um monte de coisa no nome dele. Por que esse cara tá fazendo um documento falso? E eu fui entrevistá-lo, né? A gente leva pra tal da salinha, né? A salinha fechada lá e começa a apertar o cara. Então, olha, eu tô vendo que você tem toda uma estrutura financeira, você tem patrimônio, mas o seu extrato bancário é falso. Por quê? Não, foi um pessoal, um senhor simples, embora rico, foi um pessoal lá na cidade, falou que se eu não tivesse pelo menos uns 100 mil reais na minha conta, na conta corrente, você não consegue visto. Eu falei, isso não é verdade, isso não faz o menor sentido. Eu falei, mas eu não sabia, eles falaram que se não tivesse pelo menos um valor desse na conta, não adiantava que não conseguia o visto. Infelizmente, ele teve o visto negado por documento falso. A gente via que ele tinha condição, não era perfil de imigrante, não era nada, mas a partir do momento que tem um documento falso, isso precisava ser negado. Isso acontecia, infelizmente, com uma certa frequência. Agora, um caso bem diferente que a gente teve, não foi de documento falso, mas de tráfico de pessoas. Então, chegou uma pessoa lá, a gente não tinha legislação até então no Brasil para smuggler, né, que é o termo em inglês, que é o coiote, não é o traficante de pessoas que sequestra e leva, mas que faz esse tráfico de levar a pessoa pelo México e fazer todo aquele processo que a gente já viu nas novelas, aí nos documentários, etc. Então, chegou uma pessoa identificada como smuggler, como esse traficante de pessoas. E a officer veio para mim e falou, Ricardo, olha isso aqui, é isso mesmo? Tá, eu parei, olhei, analisei a documentação, fui atrás do histórico, identifiquei e falou, realmente, é uma traficante de pessoas. Falei, só que o Brasil não tem legislação para isso. Se a gente negar o visto dela, morre aqui, ela vai continuar fazendo o trabalho. E eu lembro que eu fui para a cônsul-chefe, a responsável pela seção consular, eu falei, olha, eu tô com esse caso, vamos emitir o visto? A gente emite o visto e a pessoa pode ser presa nos Estados Unidos, não aqui. Ela parou, falou, será que dá pra gente fazer isso? Correu atrás, conseguiu... Colocamos o visto dela numa situação de espera, uma situação excepcional, e aí fez-se o contato com o Ministério da Justiça, digamos assim, dos Estados Unidos, autorizaram a gente a emitir esse visto, emitimos o visto dela, ela embarcou para os Estados Unidos com 2 agentes sentados atrás dela, ela não sabia. Então, quando ela pisou lá nos Estados Unidos, ela embarcou com 2 agentes atrás dela, né? Quando ela botou o pé nos Estados Unidos, ela foi presa. Então, essa é uma situação típica de resolução de problema. Olha o cenário. A gente tinha uma pessoa que fazia mal para a nossa sociedade, mal para o povo brasileiro, estava traficando pessoas, cometendo um crime internacionalmente falando, mas que eu não tinha uma legislação que me amparasse. Como é que eu resolvo esse BO? Como é que eu resolvo essa bucha, esse problema? E aí já entra a necessidade da liderança de pensar
em solução de problema. A gente bate na tecla que para todo problema tem uma solução. E para todo problema tem mais de uma solução. Quando eu me forço a buscar o extra, uma segunda opção, uma terceira opção, é que eu acho uma solução que às vezes um concorrente, por exemplo, no mercado não vai pensar. Então a solução mais óbvia aqui era o quê? Ah, não, nego o visto. Tá resolvido, tchau, manda embora. Poxa, mas será que eu não tenho uma solução melhor? O problema não vai sumir, eu só vou resolver o problema daqui do visto, mas existe um problema maior. E aí a gente emitiu esse visto, entrou a ICE, né, que é a agência responsável, entrou o Ministério da Justiça, ela embarcou e chegando lá foi presa ela e o esposo por tráfico de pessoas. Então essa capacidade de lidar com problemas complexos é que é extremamente exigido na liderança, que a gente precisa desenvolver. Conversei com o Ricardo Restel, que é um treinador de comunicação e liderança, num bate-papo muito fluido, gostoso. Fala bem, um bom comunicador, né? Tinha que ser, né? Para treinar as pessoas nisso, tinha que ter desenvolvido. Ricardo, quer trazer uma última fala, algum recado para a nossa audiência? Vamos lá, pessoal. Tudo cresce e desmorona com a liderança. E a sua comunicação está diretamente ligada a isso. Então, se você quer crescer profissionalmente, como empresário ou com uma carreira corporativa, quer uma família bem estruturada, quer filhos bem criados, tudo isso vai esbarrar na sua capacidade de liderar e se comunicar bem. Desde dentro de casa, a um palco, uma palestra que você vai dar, tudo isso vai aumentar o seu poder de influência. E é isso que vai mudar o seu jogo. Então, precisa investir em uma área. Invista em comunicação e liderança, desenvolva essas competências que vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso. Forte abraço, meu caro. Um abraço. Valeu.